Olá, sou Gilberto Barbosa e está começando mais um programa Missão Mundo. Hoje vamos conversar com um colega, amigo, que vai trabalhar um tema muito importante: o islamismo na Europa. Fique aqui comigo. Missão Mundo, com Gilberto Barbosa. É um prazer estar aqui mais uma vez, tendo a sua participação no programa Missão Mundo. Hoje estamos aqui conversando, ou melhor dizendo, conversaremos daqui a pouco com o reverendo Marcos Napoli, nosso irmão e amigo que trabalhará esse tema, o islamismo na Europa. Mas ele vai conversar também conosco sobre o seu chamado, sobre os campos missionários onde o nosso irmão, juntamente com sua família, serviu ao Senhor. Deus abençoe você e a sua família. Ainda dá tempo de você divulgar que o programa Missão Mundo já começou e você pode compartilhar com seus amigos, familiares, com os irmãos da sua igreja o nosso programa, aqui sempre pela Luz para o Caminho. Temos a alegria de ter o Arthur Mendes também na coordenação, a produção do presbítero Cornélio Nogueira Martins e a realização da Luz para o Caminho LPC. Eu quero ler com você um trecho bem conhecido das Escrituras que se encontra no livro do profeta Isaías. Nós temos ali no capítulo 6, a visão que ele recebeu do Senhor no ano da morte do rei Uzias, quando ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Vemos então a Isaías tendo aquela visão, aquela experiência gloriosa e recebendo também ao mesmo tempo aquela consciência de que ele era pecador, de que ele era um homem que habitava no meio de um povo de impuros lábios e ele mesmo tinha os seus lábios impuros. Mas o Senhor resolveu esse problema. Tocou os lábios do profeta, o comissionando, o chamando para um trabalho específico. No versículo 8, há uma pergunta do Senhor, e essa pergunta ela é muito importante até hoje para todos nós, quando nós encontramos o Senhor dizendo assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Na obra missionária, muitos homens, muitas mulheres têm sido chamados pelo Senhor para atender a esse chamado também. O caso do reverendo Marcos Napoli não foi diferente. Ele recebeu um dia um comissionamento, um chamado do Senhor. E você? Tem respondido assim para o Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim, que Deus te abençoe. Muito bem, vamos então agora conhecer o nosso convidado. É com alegria que eu apresento a todos vocês o reverendo Marcos Napoli. Olá, tudo bom? Que bom, meu irmão, ter você aqui. Uma alegria. Eu agradeço porque você aceitou o nosso convite, então em nome da equipe do programa Missão Mundo, da equipe aqui da Luz para o Caminho, de você passar esse tempo conosco e com certeza o nosso programa será enriquecido com as suas informações, com o seu testemunho, com aquilo que Deus tem feito através da sua vida, por onde Ele já te levou, meu irmão. Amém, obrigado. Eu fico muito agradecido, viu? É uma alegria, um prazer estar com vocês aqui. Então quero já fazer a pergunta do quebra-gelo do programa. Conte para nós um pouquinho quem é o reverendo Marcos Napoli, um pouco da sua origem cristã, da sua família. Eu conheço a sua história, mas muita gente não conhece, até o momento do chamado para o ministério e para o campo missionário. Que bom. Eu, graças a Deus, eu nasci num lar presbiteriano, sou da igreja desde criança, meu pai é pastor também. Então, desde que eu me entendo por gente, né, eu frequento a igreja, sempre estive, sempre entendi o evangelho. E eu creio que na adolescência surgiu esse entendimento da necessidade de pregar o evangelho. Eu creio que teve um momento na minha adolescência que eu olhei e falei: estamos tantas pessoas sem conhecer o evangelho, por que a gente não está pregando? E Deus falou de uma maneira muito forte no meu coração nessa época, que foi quando eu comecei a ter um compromisso sério mesmo. Eu entendo que deixei de ser
uma criança na fé e comecei a buscar a Deus. E esse entendimento foi crescendo conforme o tempo foi passando, da necessidade, da importância e do conhecimento de que existem pessoas nesse mundo que ainda não ouviram do Evangelho. Nós tivemos uma situação muito interessante em casa, que a minha irmã, com 13 anos de idade, recebeu um chamado do Senhor muito forte, muito claro, né? Aí quem sabe um dia ela vem aqui e conta, Sim. né? Mas, e foi tão forte, foi tão claro, tão impactante, que os meus pais não tiveram como impedi-la de seguir esse chamado. Sim. Então, desde adolescente, ela começou o preparo e ela acabou indo para a Ásia, terminar a escola lá e mora até hoje e trabalha até hoje entre povos não alcançados lá no sul da Ásia. E a partir disso, então, a família toda começou a se envolver. Sim. Nessa época, eu estava já me preparando para ir para o seminário e sendo impactado por isso e começando a entender mais, a orar, a estudar, a ler livros, a entrar em contato com missionários, com biografias missionárias. Deus foi colocando essa certeza no nosso coração de trabalhar com povos não alcançados, de fazer a missão transcultural, né? Sair da nossa terra, sair da nossa cultura e ir para outros lugares para pregar o Evangelho para aqueles lugares, para aquelas pessoas que estavam precisando. Quando você certamente compartilhou isso em família, essa experiência que aconteceu com a sua irmã, como o seu pai orientou, ou qual a influência que ele teve? Porque a gente fala, família de pastor, filho de pastor, aí aquela ideia, tem que ser pastor, não necessariamente. Mas no caso, como que o seu pai foi bênção na sua vida nesse processo todo do chamado do Senhor? É interessante. Ser filho de pastor não é fácil, né? Infelizmente, ainda hoje a gente vê muitos filhos de pastores que, por muitas razões, acabam ficando muito machucados. Sim. Né? E eu entendo a graça de Deus. Eu entendo a graça de Deus que agiu na nossa família de uma maneira diferente, vamos dizer assim. Eu entendo que ele sempre... Porque quando aconteceu esse chamado da minha irmã, os meus pais, a minha visão da história é assim. Ele sempre foi um pastor normal, de igreja normal, com a mesma visão normal de qualquer pastor. Sim. Né? Mas quando ele começa, então, a minha irmã começa esse processo, eles vão, de uma maneira muito responsável, acompanhá-la durante todo o momento. Eles ficaram junto com ela, acompanhando ela, até o momento que ela embarcou, já depois, foram alguns anos até ela de fato embarcar para outro país, lá longe. Até esse momento, eles estavam acompanhando ela, e com isso, eles começaram a entender a missão de uma maneira que eles não estavam entendendo antes. Começaram a viver. E Deus também chamou eles para eles se envolverem com a obra missionária transcultural. Sim. Então, dentro desse processo, que acabou sendo um processo natural e normal dentro da família, nós recebemos todo o apoio, né? O incentivo de continuarmos nessa caminhada, de trabalharmos. E eu entendi na metade do meu seminário, né, os primeiros, vou colocar assim, os primeiros 2 anos, a ideia era ser pastor, normal de igreja, mas a partir do 2º para o 3º ano, eu comecei a ter esse entendimento mais claro de que a gente iria atuar de missão transcultural. E desde o início, eu recebi todo o apoio dele. Eu sei que às vezes tem alguns pais que, por medo, talvez por uma falta de, não vou dizer conhecimento bíblico, mas um pouco falta de fé e um pouco de conhecimento sobre o que é fazer missão. Porque às vezes as pessoas acham que fazer missão é você ir para o meio do mato, é você ter um perigo de vida, e na prática não é assim. Então, às vezes, por uma falta de conhecimento, as pessoas têm medo. Sim.
Mas a verdade pelo contrário. Quando a gente entende o chamado de Deus e a gente se coloca como Isaías aí, né? Eis-me aqui, Senhor. Deus cuida, Sem Deus dúvida. abençoa, Deus leva. E a gente teve esse entendimento em casa, né? Então, desde que eu disse, olha, eu vou trabalhar com missão transcultural, Uhum. né? Nós recebemos todo o apoio da nossa família, de casa, a igreja também. Em qual igreja na época seu pai pastoreava? Isso tudo se dá em que contexto, em que região? Até uma pergunta que eu deveria ter feito, Não, mas de que região você é e em que contexto se deu isso? Em que igreja? Eu cresci em Bragança Paulista. Tá. Meu pai foi pastor em Bragança desde os anos 80. Uhum. Ele foi para Bragança para pastorear e eu cresci lá, né? E até hoje eu estou ligado ao Presbitério Bragantino. Eu sou membro do Presbitério Bragantino, cedido para a obra missionária. Tá. E então a igreja local me envia, né? Foi a Igreja Presbiteriana de Vila Bianchi, uma igreja que a gente tem um relacionamento e ama muito até hoje. E o presbitério, então, ele abraça essa visão. Sim. Desde o tempo de seminário, eles entenderam isso, eles apoiaram, né? E eles nos enviaram, vamos dizer assim, né? Como seminarista, quando eu fui ordenado, eles entenderam esse meu chamado e me apoiaram. E eu estava em São Paulo, eu acabei indo para São Paulo para estudar lá em São Paulo. E a igreja que eu trabalhava lá, na época eu era seminarista, também entendeu isso e apoiou, né? Então, graças a Deus, a gente teve o apoio de todos aqueles que nos cercavam, né? Sim. Então, eu terminei o seminário, conheci minha esposa no meio do caminho. Eu ia perguntar agora, da família, como entrou aí a família, o presente de Deus para a sua vida, sua esposa e filhos, mas pode contar para nós. Isso mesmo. A gente se conheceu nesse contexto. Eu trabalhava... Hoje é a Igreja Presbiteriana de Gianópolis, ali no centro de São Paulo, perto do Mackenzie, ali na época ainda era uma congregação. E a gente começou a fazer trabalhos ali no Mackenzie, começamos a juntar muitos filhos de pastores. E a minha esposa, ela é original de Campinas, o pai dela é pastor aqui também. E a gente se conheceu, e nesse tempo a gente começou nós juntamos esses jovens universitários e a gente começou a orar por missões. Uhum. Começamos a orar e falar como que a gente pode servir ao Senhor com os dons e os talentos que Ele está nos dando. A gente não quer só ter um emprego bom não, a gente quer servir ao Senhor. Então, se Deus está dando oportunidade para irmos para diversas faculdades diferentes, diversos cursos diferentes, nós queremos usar isso para servir a Ele. Então Deus começou esse grupo, saíram vários missionários, saíram pastores, e gente que está atuando no campo até hoje, né? E aí eu conheci minha esposa e a gente teve esse entendimento. Vamos trabalhar com missão. Na época, minha mulher já tinha ido para o Timor-Leste, num programa que era do Mackenzie USP PUC, que mandou 18 estudantes da área de língua portuguesa para incentivar a língua portuguesa entre jovens timorenses. Uhum. O país era organizado, independente, e tinham escolhido a língua portuguesa como sendo a sua língua oficial e precisava ensinar as pessoas a falar português. Sim. E ela, na época, ela orou, dizendo assim, Senhor, se o Senhor quiser que eu vá, se tem um propósito, que foi um processo seletivo. Sim. Falou, olha, eu quero ir, mas eu quero que seja algo que tenha propósitos do Senhor. Então, se o Senhor tiver algo, né, eu vou entender desse processo, né, que o Senhor está... E ela passou, né? Foi um processo, tinha muita gente, no final ela foi escolhida, passou 3 meses lá e voltou impactada. E falando, olha, eu quero voltar, eu quero continuar trabalhando com isso. E foi interessante que na época, então aí a gente se conheceu, começamos a namorar, falamos, fazer missão, vamos. Foi um namoro missionário, então já. Foi um namoro missionário. E qual é o nome dela mesmo? Priscila. Ah, Priscila.
Sim. E aí nós fomos na época conversar com a PMT Uhum. e eles falaram pra gente, olha, nós estamos precisando de missionários no Timor-Leste, o que vocês acham? Então a gente já tinha essa coisa do Timor-Leste na cabeça. Sim, sim. A PMT vem e oferece o Timor, né? E aí falou, acho que nós vamos para o Timor então mesmo, né? Ela já tinha tido essa experiência, já conhecia lá e realmente muitas portas foram abertas por causa disso. Sim. E então tudo foi se encaixando. Você conclui o seminário, casa e depois vai? Como que é esse timeline aí? Como que funcionou? A gente se casou, olha, foi interessante, porque como ela foi para o Timor, ela acabou atrasando o curso dela um pouquinho. Tá. Então a gente se formou junto. Nós nos casamos faltando 6 meses para terminar. Eu, o seminário, ela a faculdade. Ela fez letras, português e espanhol no Mackenzie. Que ano foi isso? Foi... Vai fazendo pergunta para puxar na sua memória aí, vamos, agora nós vamos mostrar que estamos ficando velho, viu? Isso foi 2005. Tá. 2005... 2006. 2006. Nós nos casamos em 2006. Tá isso. certo. Então eu me formo no final de 2006, ela também. A gente se casa em junho de 2006. 2007 a gente faz o curso de preparação. Sim. E no final de 2007, em dezembro de 2007, a gente sai então para o nosso primeiro campo missionário. Que bênção. Tá vendo só? A história do reverendo Marcos Napoli traz para nós algumas informações, porque eu sempre gosto de dizer isso. O chamado é de Deus, ele é que tira todos os obstáculos que nós muitas vezes colocamos para não atender o chamado, até que o Senhor o tocou, filho de pastor, a experiência missionária acontecendo no contexto da própria família, e agora ele relatando para nós como que Deus foi trabalhando e preparando também a Priscila para, no momento certo, entrar na sua vida, e hoje essa família que tem servido ao Senhor. Amém. Então você que está acompanhando esse programa, você que é pai, você que é mãe, se um dia o seu filho te procurar falando, olha, meu coração está sendo assim aquecido pelo Senhor para servi-lo, não só na igreja local, mas na obra missionária, pode bater aquele medo, aquela apreensão, mas como ele bem colocou, mas é bênção, né? Ore por isso, para que o seu filho e sua filha também esteja sendo um instrumento nas mãos de Deus. A sua família como um todo. Vamos conhecer mais um pouquinho dessa história. Conte para nós, então, a chegada no Timor-Leste, filhos só depois, né? Atualmente você pode falar já que a família é pequena, né? A família tá... pouquinho, né? Nós hoje temos 4 filhos. Sim. E é bênção, né? É bênção. Tem hora que é difícil, mas é muita bênção. Posso só falar algo que você comentou aqui? E a gente tem o sonho de que os nossos filhos sirvam ao Senhor. Sim. E eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo a gente crê dessa maneira. Uhum. A gente se esforça para ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. A gente leva na igreja. Às vezes a gente está cansado, mas a gente fala, não, nós vamos levar os meninos para a igreja, para a escola dominical, tem programação. Sim. Hoje eu tenho filhas adolescentes e a gente se esforça às vezes para pegar os filhos num dia que seria a gente podia estar descansando, tal, leva o menino para a igreja aqui, tem programação ali da UPA, tem congresso e tal, porque a gente quer que os nossos filhos sirvam ao Senhor. Numa época tão difícil, com tanta doutrinação. E aí o dia que Deus honra e coroa todo esse nosso esforço, chamando os nossos filhos para servi-lo, aí a gente fala não. É realmente uma incoerência, né? Até porque a gente orou por isso, para que eles se consagrassem, que eles se envolvessem nas coisas do reino. Eu lembro as pessoas, eu tento lembrar as pessoas que, olha, quando o seu filho, a sua filha diz, pai, eu quero servir ao Senhor, é Deus honrando o seu trabalho, é Deus honrando a sua vida. Então, não tenha medo de deixar Deus usar a sua família. Se Deus está dizendo assim, olha, você fez um bom trabalho e daqui para frente eu vou dar continuidade. Uma coisa interessante, Marcos, nós não combinamos nada disso. Uhum. A conversa nos bastidores antes do programa começar era numa outra direção, que vamos abordar daqui a pouco. Mas eu creio que Deus está aproveitando esse momento da sua própria experiência para trazer uma reflexão aos pais, aos irmãos que estão acompanhando o nosso programa. Amém. Sobre esse ponto tão importante.
pactuo com você dessa visão. Também sempre falo, olha, eu não tenho problema, mas eu estou cansado, de novo tem reunião, tem passeio, tem congresso, tem grupo familiar ou grupo pequeno. Eu prefiro ir 10 vezes do que buscar meu filho em outro lugar. Essa semana aconteceu um negócio interessante. A minha filha veio falar comigo, uma das minhas filhas, pai, tem uma coleguinha que quer ir na programação da igreja durante a semana e tal, e eu teria que me desdobrar para eu conseguir que essa menina fosse na igreja, né? Teria que... Aí eu estava pensando, puxa, melhor falar que não. Mas eu falei, filha, às vezes essa vai ser a única oportunidade que ela vai ter de estar com outros adolescentes Sim. que servem ao Senhor, que vai ouvir a palavra de Deus. Vale a pena. Vale a pena a gente se desdobrar. É verdade. E você estava falando do Timor, né? Nós, juntando aqui, nossa primeira filha nasceu no Timor. E ela hoje está com 16 anos. Como o nome dela? A Mariana. Mariana. E esses dias ela veio falar pra gente que ela está entendendo o chamado de Deus para a vida dela. Que bênção. Né? Então a gente fica muito feliz de ver que, apesar das dificuldades, das lutas, das nossas limitações, Deus está fazendo a obra da nossa família. Uhum. Né? E nós, como pais, e todo mundo que está ouvindo a gente, tem que buscar isso. Uhum. O mundo está aí, olha, está todo mundo buscando tirar os nossos filhos da igreja, tirar os nossos filhos do caminho do Senhor, e a gente tem que estar firme. E tem que continuar firme. E quando os nossos filhos entendem isso, nós temos que ser a bênção que vai ajudar eles. Amém, amém. É. Agora conte para nós, o tempo do Timor-Leste foi o primeiro campo missionário, Isso. então, com a família, com a sua esposa, a Mariana nasce nesse contexto. Quanto tempo ficou no Timor-Leste? Assim, tente resumir para nós um pouco da sua passagem, Isso. a experiência missionária ali no Timor-Leste. Nós ficamos 5 anos e meio no Timor. Uhum. Chegamos um casal novo, sem filhos. E, gente, ter filho é bênção de Deus. Filho é herança do Senhor. Hoje em dia o pessoal fica, vão ter um filho só, ter 2. Né? A Bíblia fala diferente. Né? A Bíblia fala diferente. Às vezes a gente quer muita coisa, né? Mas quer muita coisa para os filhos, né? Quer isso, aquilo aí. Vamos criar os nossos filhos no caminho do Senhor e Deus vai abençoar. Uhum. E foi uma bênção a Mariana ter nascido no Timor, porque o impacto da vida dela no campo missionário, nós falamos assim, nosso ministério tem antes da Mariana e depois da Mariana. Não só porque na cultura deles não existe família sem filhos. Lá é normal assim. O normal casou 9 meses, começa a ter filho. E não para. Enquanto puder ter filhos, tem muitos filhos. Então, para eles é estranho um casal casado que não tem filhos. Né? Então, quando nasce a Mariana, foi um impacto muito grande. As pessoas começaram a olhar para a gente, a respeitar a gente de uma maneira diferente. E ela ter nascido ali, eles consideravam ela, até hoje, assim, a Mariana assim, ela é nossa, ela é timorense, igual a gente, nasceu aqui. Eles tratavam ela de uma maneira tão especial, né? E a maior parte do nosso tempo no Timor foi trabalhando no interior. A gente morou cerca de 9 meses na capital. A Priscila já estava grávida quando a gente mudou. Aí nós fomos para um distrito. Lá são distritos. Não era um distrito longe da capital, mas era uma região que tinha muita necessidade. Então nós fomos para essa região e trabalhamos nesse distrito. Tinha uma igreja onde seria a cidade principal. É tudo pequenininho, assim, é um lugar bem simples, bem pequenininho, mas já tinha uma igreja. E nós ajudamos essa igreja, o pastor, e a gente fazia o trabalho também nas montanhas, nas aldeias, nas igrejas que tinham ali. E nessa época estava tendo a formação da igreja presbiteriana do Timor-Leste. Então nós ajudamos na implementação dessa igreja. A partir, então, o lugar chamava Lixá. Então, a partir de Lixá, a gente tinha algumas igrejas na montanha e a gente pôde, pela graça de Deus, aí, ajudar aí também na plantação de outras igrejas pelas montanhas ali da região. Né? Que bênção, meu irmão.
E porque o Timor é um lugar pequeno, mas tem muitas línguas e dialetos diferentes. Então as regiões são divididas, os distritos são basicamente divididos por línguas. Então a gente trabalhava com algumas línguas diferentes de outros lugares, né? E foi um tempo muito bom, foi um tempo muita bênção, muita luta também, Sim. né? A gente, hoje olhando para trás, a gente às vezes nem acredita, né? As coisas que a gente fazia quando era jovem, né? O Timor estava ainda num processo de reconstrução, então a gente tinha energia elétrica, faltava todos os dias, às vezes ficava semanas sem energia elétrica, água também era muito complicado, a gente, na prática mesmo, a água vinha de vez em quando vinha, a gente tinha que ir no poço buscar água, né? Mas a gente via uns irmãos ali que amavam o Senhor, tinha muitas lutas. O animismo, né, o que o pessoal chama de a religião tradicional timorense, era muito forte, que é a questão assim, dos feiticeiros, de adorar os espíritos, os antepassados, era muito forte isso. Então tinha muita resistência e existiam muitos crentes que eram sincréticos. Então a gente tinha um trabalho não só de evangelizar, mas também de ensinar a igreja, né? Então, olha que dificuldade. Não tinha Bíblia na língua deles. Eles tinham que ler a Bíblia numa outra língua. Então, parece engraçado, né? É uma verdadeira Babel. Eles liam a Bíblia na língua indonésia. Seria mais ou menos assim, a gente lê a Bíblia no inglês. O inglês ou alguma outra língua. Que é uma língua que alguns conhecem, mas muitos não conhecem. E eu ia para as montanhas e tinha lugar assim que eu então lia a Bíblia em indonésio, eu pregava em Tetum e alguém traduzia para o Tokodere. Meu Deus. 3 línguas. E aí tinha termos que não tinha nenhuma das línguas, aí você tinha que inventar. Então às vezes pegava do português, pegava de outra língua e era essa... E aí na época a gente estava lá, estava começando alguns livros na língua teto, aí a gente começou a pegar esses livros da Bíblia, né? Marcos, depois saiu algumas cartas de Paulo, saiu Atos, aí a gente ia juntando esses, e aí saía, eles editavam só o livro, né? Então a gente pegava aquilo, distribuía para os irmãos e começava a trabalhar esses livros ali. Mas a gente percebe, não ter a Bíblia na nossa língua, não ter acesso à Bíblia é muito complicado, é muito difícil. E o evangelho cresce complicado por causa disso, né? Então esse foi o desafio do Timor. Por que a gente saiu do Timor? Por 2 razões. Vieram as gêmeas. Priscila ficou grávida de gêmeas. Ainda lá? Lá no Timor. No Timor-Leste. Mas aí foi uma gravidez de risco, com problemas, e aí a gente precisou voltar. E nesse tempo a gente entendeu que o trabalho que a gente foi fazer estava se encerrando, estava um ciclo fechando. E a gente tinha duas possibilidades. Voltar para o Timor e começar um trabalho novo, ou era algo que estava crescendo no nosso coração, trabalhar com povos muçulmanos. Que olha ali só, no sudeste da Ásia era um lugar onde mais tem povos muçulmanos. E aí nós entendemos de Deus, vamos trabalhar com povos muçulmanos. Segura aí que você vai contar isso depois do nosso intervalo. Nós vamos fazer aqui um pequeno break e voltamos já com o reverendo Marcos Napoli, que serviu a Deus com a sua família no Timor-Leste, mas vai nos contar essa segunda parte agora. Acho que o programa vai ficar pequeno para tanta informação, mas a gente volta já. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Estamos de volta com o programa Missão Mundo, hoje conversando com o reverendo Marcos Napoli, que vai ainda compartilhar conosco o tema do programa de hoje, o islamismo na Europa. Mas como vimos, tivemos aí uma palavra muito especial da sua própria experiência, do seu chamado, que eu entendi sendo uma direção de Deus para você que tem seu filho, sua filha aí servindo ao Senhor. Já ouvimos também um pouco do relato dele sobre a experiência no Timor-Leste e agora ele nos contará
a sua ingressão, o seu ingresso, melhor dizendo, na Europa e também o assunto do programa de hoje, que certamente teremos que fazer 2, 3 programas para tentar esgotar o assunto, porque é muito amplo e vasto. Mas vamos voltar aqui então com o reverendo Marcos Napoli, saindo do Timor-Leste. Qual é o destino que o Senhor está preparando para vocês? Aí depois que nascem as gêmeas, a gente vai para Malásia, sudeste da Ásia, ali ainda na região. Sim. É onde a gente entra em contato diretamente com o mundo muçulmano. O maior país muçulmano do mundo é a Indonésia, e ali a Malásia é um centro. Então ali a gente entra em contato não só com os malaios muçulmanos, mas com muçulmanos de outras etnias, de outros grupos. A Malásia é um lugar que recebe gente do mundo inteiro. Então desde povos africanos, Oriente Médio, né? Por exemplo, nós entramos em contato com iranianos, paquistaneses, indianos e muitos outros. E aí nós tivemos um período ali e... por questão de visto, a gente não tinha visto, e aí as coisas começaram a ficar muito complicadas. Esse é um problema que o missionário passa, é a questão de visto. Para a gente morar em outro país, você tem que ter permissão para morar. E nem todo país dá permissão, né? E aí a gente acabou retornando para o Brasil. Depois passamos um período aqui, onde eu acabei até pastoreando uma igreja por 3 anos, lá no interior de Minas, Igreja Presbiteriana de Viçosa. E aí a igreja, então, juntamente com a agência, nos manda para a Albânia, que é ali no leste europeu. Sim. E é então que a gente começa a trabalhar ali. E a Albânia faz parte da chamada Europa muçulmana, que são os países ali dos Balcãs, que por 500 anos tiveram ali ocupação turca e tem maioria muçulmana. Então você tem os albaneses, e eles é ali a Albânia, o Kosovo, quase 100% de albaneses. Você tem ali porções na Macedônia do Norte, na Montenegro, Sérvia, e você tem também os bósnios, que são muçulmanos também. Então ali são pessoas que são muçulmanas, não é que eles vieram de outros países. E com isso a gente começou a trabalhar ali. Trabalhamos quase 7 anos na Albânia, na capital, plantando igrejas, e também no interior, na região menos evangelizada do país. E nós entramos então em contato e aprendemos um pouco mais do que está acontecendo na Europa. Sim. Né? E, meus irmãos, são muitos os desafios. São muitos os desafios. O islamismo hoje é o maior desafio missionário da igreja. E, infelizmente, nós ainda não entendemos quem são os muçulmanos de verdade. E eu gosto de lembrar as pessoas de que os muçulmanos, eles não são os nossos inimigos, eles não são os vilões, eles não são os concorrentes, né? Eles não são nada disso. Os muçulmanos são o alvo do amor de Cristo. Amém. A gente tem que entender isso. Sim, é verdade. Porque se a gente entende que eles são os nossos inimigos, que eles são os nossos concorrentes, a gente está pecando biblicamente. Porque a Bíblia não mostra nada disso. A Bíblia não, o islamismo não vai dominar o mundo. O islamismo não vai ser a grande religião do mundo. E Deus nos deu a Bíblia para mostrar isso para a gente. O que vai acontecer? Vai acontecer a grande apostasia, vai acontecer o anticristo e tantas outras coisas, mas a vitória do Cordeiro, ela já é garantida. Sim. Nós conhecemos do final da história. O final da história nos foi mostrado É verdade. para que a gente entendesse de que mesmo que as coisas parecessem perdidas, elas não estão perdidas. O Cordeiro está no trono. Amém. Ele é digno de abrir os selos. É verdade. E nós vamos ter gente, o mundo inteiro, de todas as tribos, raças, línguas e nações, se curvando diante dele. Então isso é certo. E uma das questões do medo com o islamismo é a falta de informação. É a falta de informação.
Inclusive, falando da Europa, a gente recebe muito, vira e mexe, eu recebo vídeo também falando da preocupação de que a Europa está sendo islamizada. E, gente, é falta de informação. Para começar, só para a gente quebrar alguns paradigmas aqui. Sim. Né? A gente pensa assim, né? Vou fazer uma pergunta. Quem que é mais radical? O xiita ou o sunita? Já ouvi, mas eu não vou arriscar aqui dizer se é o xiita. Na nossa visão, a gente sempre fala o xiita. Essa é a Até pergunta. virou-se uma terminologia. Você fala, ele é xiita, né? Exato. Radical, né? E, na verdade, os mais radicais não são os xiitas. O islamismo tem duas linhas, os sunitas e os xiitas. Dentro dos sunitas, nós temos pelo menos 9 linhas diferentes, ou 9 denominações diferentes, uma diferente da outra. Então, a maioria das pessoas não sabe que os mais radicais são os sunitas, salafitas e wahhabistas. Os xiitas, por que eles são considerados radicais? Por causa do Irã. O Irã é um país xiita. O Irã é o maior país xiita do mundo. E por causa da revolução religiosa que teve lá, deu-se essa ideia. Mas olha, os principais grupos terroristas são todos sunitas. Só o Hezbollah, lá do Líbano, que é xiita. Só um. O resto, todos os outros que você estiver pensando aí, são todos sunitas. Mas com essa ramificação que você colocou. Não, isso. E na verdade, cada um segue uma linha diferente. Sim. Lá na Albânia, por exemplo, eles seguiam uma linha que não é nem xiita nem sunita. É dentro do sufismo, que é uma outra linha islâmica, que é a linha mais mística do islamismo. Tem várias linhas, e lá uma última lá está lá. Os Bektashitas, que são os albaneses. Se você procurar Bektashita, muçulmano Bektashita, vai falar, são os albaneses, que hoje só está lá. Sim. Então, às vezes, a gente acha que muçulmano é tudo igual, pensa tudo igual. Não pensa. Eles são diferentes. E olha, só entre nós aqui, é uma brigaiada tremenda. Eles não... um não gosta do outro, um diz que o outro está errado, e eles não se entendem. E, meus queridos, a maior parte dos atentados terroristas acontecem entre eles mesmos. A gente ouve... Primeiro que normalmente são países específicos, mas quando acontece, normalmente a maior parte das pessoas que sofrem atentados são os próprios muçulmanos. Você vê recentemente no Afeganistão, são os muçulmanos perseguindo os muçulmanos, e são os muçulmanos fugindo. E muitos desses refugiados chegam na Europa e em outros lugares, eles estão cansados disso. Por quê? Porque eles estão sendo perseguidos pelos muçulmanos. Então, eles não são... E outra coisa, a maioria dos muçulmanos não entendem nem o que eles estão fazendo. Pode parecer mentira, mas a maioria deles são nominais. E muitas vezes o que acontece é quando eles vão para a Europa, como refugiados, eles são extremamente nominais. Chega na Europa, eles são refugiados, não são bem tratados, estão perdidos, e aí eles são cooptados por esses muçulmanos mais fechados, isso que eu ia perguntar, mais radicais, e por uma questão de sobrevivência, eles acabam se radicalizando. Entendo. É muito interessante como isso acontece. Mas olha, normalmente o muçulmano é uma pessoa que quer acertar com Deus, quer ter paz com Deus, quer que os seus filhos cresçam e sejam boas pessoas, se esforçam para criar os seus filhos. E olha, vocês não acreditam o número de muçulmanos que fogem do terrorismo. E eles têm medo, assim como no Brasil o pessoal tem medo que seus filhos se tornem traficantes, que sejam cooptados por essas coisas. Eles têm medo disso. Eles tentam fazer o máximo para que os seus filhos não entrem nesse mundo. Então, quando a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, a gente erra por não conhecer. O problema da generalização, né? A gente acaba generalizando e é interessante porque, assim, se você fizer um recorte aqui do que você falou agora, até parece que você está defendendo o islamismo ou o muçulmano. Não é isso. Você colocou muito bem que nós precisamos, com o olhar de Deus, amar como um povo a ser alcançado, mas... tem sim as ameaças, até eu creio que você pode falar um pouquinho com isso, mas tem muito mito também sendo colocado e chega para nós pelas grandes mídias.
até por órgãos cristãos, missionários, que passam para nós uma ideia que às vezes não corresponde com a realidade. Não que não haja uma ameaça, ela existe, mas nós já conhecemos o final da história, né? Uma coisa que eu diria é, procura depois na internet o relatório, a grande comissão hoje do movimento de Lausanne, que saiu ano passado por causa do Congresso de Lausanne que teve lá na Coreia do Sul. Uhum. Esse relatório, ele vai dar o que é mais moderno, mais certo do que está acontecendo no mundo hoje. Inclusive sobre quem são os muçulmanos, qual que é o número deles. Agora, o que choca, e isso as pessoas não sabem, de acordo com as estatísticas, 86% dos muçulmanos nunca conversaram com cristão na vida. 86%. Aí a gente fala assim, não, os muçulmanos são fechados para o evangelho. Mas se a maioria deles nunca conversou com o cristão, quem que é mais fechado? São eles que nunca ouviram? Ou será que somos nós que não estamos indo lá? Lembrando das palavras de Paulo, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, são esses mitos que a gente tem. O muçulmano é fechado. Gente, conversar com o muçulmano é gostoso conversar com o muçulmano, porque o muçulmano gosta de falar de Deus, gosta de falar de coisas espirituais. É mais fácil, por incrível que pareça, falar com o muçulmano sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia, do que falar com um brasileiro comum, médio. As pessoas no Brasil não gostam muito de falar de religião. Ih, olha lá, os crentes falando de novo. Uhum. É muito interessante que o muçulmano gosta de falar. Mas a gente tem que ir. Sim. E tem que falar. Agora, você comentou muito dessa região que você serviu a Deus ali, Albânia, região que é a região talvez mais islâmica, né, da Europa. Mas e o restante da Europa? Porque o que chega para nós, eles falam da França, a Alemanha, Itália, agora estão falando bastante também do Reino Unido, e do aumento das mesquitas, das comunidades, e como uma ameaça. Olha, eles têm muitos filhos. O que você diria nesse sentido? O que é verdade, o que tem de ameaça e o que é mito? Isso realmente está acontecendo. Isso é um processo natural e é algo que o Ocidente, no geral, está tendo menos filhos. Isso até no Brasil. Sim, é verdade. A pirâmide do Brasil já está começando a ter uma pequena curvatura embaixo, né? Sim. A verdade é que nós vamos ter uma crise no futuro muito grande. Com muitos idosos e poucos jovens. Né? Estamos vivendo mais. Então isso é uma realidade do mundo moderno. Por outro lado, ainda você tem uma visão muito tradicional. Então muitos desses países muçulmanos, mas não é só muçulmano, mas especificamente dos muçulmanos, nós ainda temos essa visão mais tradicional de ter muitos filhos. E eles têm essa ideia, eles são ensinados de que, tendo mais filhos, nós vamos ter mais muçulmanos. Então, existe essa ideia, eu preciso ter muitos filhos, e assim está aumentando o número de muçulmanos no mundo. Tem também o lado de que eles querem ter meninos. Isso é muito comum, muito comum. Ele quer ter um menino, e lembrando que a cultura muçulmana, no geral, ela tem uma influência árabe, oriental muito forte. Então, essa ideia de que o menino que leva o nome da família. E eu conheci vários que tiveram assim 6, 7 meninas até ter um menino. Ou seja, sabe, vai tendo até ter... Eu conheci também pessoas muçulmanas. Engraçado, eu conheci 2 homens, eles eram amigos. Um tinha 8 ou 9 filhas e nasceu um menino. E o outro tinha 2 meninas. Eu falei, e você não vai criar? Não, pra mim tá bom. Já não quero mais. Já tinha uma outra mentalidade. Uhum. E aí o que a gente está percebendo? O islamismo está crescendo na Europa? Tá crescendo. Mas a maior parte do crescimento é por nascimento e por imigração. Esse processo imigratório é muito interessante, é muito importante e tem sido pensado muito na missiologia hoje como uma estratégia de Deus para a evangelização do mundo. Conversão é muito pouco.
São poucos os europeus que estão se convertendo. Acontecem conversões. Sim. Inclusive aqui no Brasil, vira e mexe tem conversões. Mas é muito pouco. É muito pouco. Porque a religião islâmica ela tem algumas particularidades. Conversões que você está dizendo ao islamismo? Ao islamismo. Pessoas indo para o islamismo. Isso. Por exemplo, europeus virando muçulmanos. Ah, tá. Né? Porque tem algumas questões, por exemplo, a língua oficial do islamismo é o árabe. E isso, eles têm tentado mudar isso em várias abordagens, mas ainda assim, quando você se torna muçulmano, você é obrigado não a aprender o árabe, mas você aprende as rezas todas em árabe, mesmo que você não entenda. E isso é um negócio muito interessante do islamismo também. Deixa eu falar isso aí para quebrar um pouco, desmistificar. Só 13% dos muçulmanos são árabes. A grande maioria dos muçulmanos não são árabes. Só que todo mundo tem que praticar o islamismo na língua árabe. Entendi. Então a maioria dos muçulmanos, eles praticam uma religião numa língua que eles não entendem. Então a gente acha assim, nossa, eles são tão fervorosos, eles são tão... Gente, a maioria dos muçulmanos não entendem o que está acontecendo. É o que aconteceu, é um processo que aconteceu na igreja, né? Quando vem a reforma e aí a gente vem a tradução da Bíblia e a Bíblia sendo colocada na língua do povo, na mão do povo. Por quê? Porque chegou um momento que as pessoas, a igreja usava o latim e as pessoas não entendiam o latim. Só Exatamente. o clero. É o que acontece com o islamismo hoje. As pessoas, a maioria dos muçulmanos não entendem. Por isso tem tido um processo moderno de traduzir o Alcorão, apesar de que não pode. Eles fazem toda uma jogada lá, não vou explicar agora não, mas eles traduzem o significado do Alcorão. O Alcorão não pode ser traduzido. Porque eles perceberam que hoje em dia não dá mais para... O islamismo não pode crescer mais por guerra. Então tem que ser ou por número de nascimentos ou por conversão. Mas o que está acontecendo na Europa é o secularismo, ele está muito forte. E aí a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, a igreja não morreu na Europa. Eu quero falar isso com quem está ouvindo a gente. A igreja não morre. A igreja não morre. Quem é o dono da igreja, quem é o sustentador, quem é a pedra principal é Jesus Cristo. Ele já morreu e 3 dias depois ele venceu a morte. E a morte, como diz Paulo, onde está a morte? É verdade. E Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não morre. A igreja na Europa não está morta. O que está acabando são igrejas velhas, igrejas antigas, igrejas que deixaram a palavra de Deus de lado, entrou o liberalismo, entrou o secularismo. Então, assim, as novas gerações deixaram de ir para a igreja. Então, tem igrejas mortas? Tem, mas nós temos igrejas crescendo, florescendo na Europa. Na Albânia, eu tive contato, conheci missionários de toda a Europa. Missionários, olha... holandeses, missionários alemães, suíços, italianos, franceses, finlandeses e de muitos outros lugares da Europa. Missionários de igrejas boas, ingleses, muitos missionários ingleses também na Albânia, em outras regiões da Europa. Sim. Ou seja, a igreja está crescendo. Nós temos um movimento de plantação de igreja na Europa, um movimento entre jovens, e tem acontecido um movimento também entre refugiados muçulmanos. Agora, o que está acontecendo na Europa, que é muito interessante, eu já vi alguns autores falando sobre isso, alguns especialistas, é que o secularismo está entrando entre os muçulmanos também. As novas gerações islâmicas de muçulmanos que estão nascendo na Europa, eles já não querem ser muçulmanos, eles já não se identificam mais na cultura dos seus pais. É o processo que a gente vê aqui no Brasil. Meu avô, meu bisavô era libanês, italiano, mas nós somos brasileiros. E é isso que está acontecendo com os muçulmanos. Os meninos muçulmanos já não querem mais ter um monte de filhos. Eles já não querem mais ir nas mesquitas. O secularismo está crescendo. Por isso que tem tido esses movimentos, como na Inglaterra, na França, de fechar o islamismo, de endurecer o islamismo. Por quê? Porque eles estão perdendo os jovens. Entendi. Eles estão perdendo os jovens. O que vai acontecer? O que eu entendo, eu creio que vai acontecer, e eu tenho visto especialistas falando isso,
As novas gerações vão se secularizar. Então nós sempre vamos ter aqueles que são fiéis às suas crenças, que não vão abrir mão dos seus princípios, sejam eles muçulmanos ou cristãos, mas nós vamos ter sempre aqueles que são nominais. E eu entrei em contato com pessoas, isso tem acontecido muito, muçulmanos casando com não muçulmanos na Europa, mas não é porque ele quer que a pessoa seja muçulmana, porque ele não quer casar com muçulmano mais, ele não quer ser mais muçulmano. Ele quer ser europeu. Eu sou um jovem francês, eu quero ser um jovem francês. Eu não quero ser discriminado. E é interessante isso. Que quem é Vou contar uma história para ilustrar bem. A gente estava lá na Albânia e tinha refugiados do Afeganistão. E nós fomos convidados a ir nesse lugar onde estavam esses refugiados para a gente fazer uma cantata de Natal. Então a gente ia preparado na igreja lá umas músicas, a gente criamos uma cantata de Natal e fomos apresentar para os refugiados sobre o Natal. E a minha filha na época devia ter uns 13 anos, uns 13, 14 anos. A Mariana. A Mariana, a mais velha. Uhum. E aí ela se conectou com jovens, com meninas afegãs, ficou amiga dessas meninas, até trocou o WhatsApp e tudo. E sabe qual foi o ponto de ligação? K-pop. A menina estava usando uma camisa de K-pop, começou a conversar com a menina, gostam de K-pop. Ou seja, uma jovem muçulmana afegã, refugiada, gosta das mesmas coisas que uma jovem brasileira gosta. K-pop, assistir esses doramas, né? Gosta de comer no McDonald's, de assistir filme da Marvel, de sei lá o quê. São jovens normais. Que têm as mesmas e estão expostos às mesmas ideologias de que os jovens europeus. Então, a gente fica com medo de que o muçulmano está invadindo, e eu diria para os irmãos que estão ouvindo a gente, na verdade, o que Deus está fazendo, Deus está trazendo esses muçulmanos para o Ocidente, Deus está trazendo aqui para o Brasil, para que a gente possa pregar o evangelho para eles. Não é outra coisa. O mundo pode falar o que for, as pessoas podem pensar o que for, mas o que Deus está fazendo hoje é tirando muçulmanos de lugares fechados, lugares que são difíceis de pregar, difícil de morar, trazendo aqui para o nosso meio, para eles aprenderem a nossa língua, para a gente poder falar. E aqui, e na Europa é a mesma coisa, é aberto para pregar o evangelho. É aberto. Então a gente pode pregar, e isso tem acontecido. Olha, são centenas e centenas de relatos de muçulmanos conhecendo a Cristo na Europa. Eu ia perguntar isso mesmo a você, tanto na Europa, porque a gente vê muito testemunho vindo daquela região mais ali aonde você citou os países ali da Afeganistão, Irã, Iraque, aquela região. Mas a gente pensa assim, mas aí, você usou até a palavra aqui, mas a invasão islâmica na Europa, não. Lá a igreja morrendo, né? Aquela questão, né, do velho continente, que já foi o berço missionário, morrendo, e não há conversão. Mas nós temos frutos, né? Sim, inclusive nós temos muitos missionários na Europa. A Europa é um desafio hoje missionário muito grande. Naquele relatório que eu falei para você de Lausanne, está dizendo assim, a maior religião hoje do mundo de questão missionária, né? Desafio missionário é o islamismo, depois é o hinduísmo, por causa da Índia, e em terceiro é o agnosticismo. Uhum. É a terceira religião que mais cresce no mundo hoje. E o que é o agnosticismo? É a religião do secularismo. É espiritualidade sem Deus. Por isso chama agnóstico. O que isso mostra? Que o secularismo está chegando no mundo inteiro. Entendo. E as pessoas estão abraçando isso. Então elas falam assim, eu sigo a religião da minha família. Você é o quê? Eu sou muçulmano. Por quê? Porque minha família é muçulmana. Mas se for ver na prática mesmo... Não é isso. Não é isso. E isso também afeta, claro, não estamos falando desse foco hoje, no meio cristão também, que nós já estamos vendo essa influência negativa, né? Então, assim, o islamismo está crescendo? Tá. Nós temos pessoas radicais? Temos. Assim como nós temos no nosso meio esse desejo de que as pessoas conheçam a Cristo, existem, sim, no meio do muçulmano, muitos que querem islamizar o mundo. Existe esse projeto, sim, né? Mas a gente não pode se deixar
levar por esses dados, ficar intimidado com isso. É aquela questão de superestimar algumas coisas que chegam ao nosso conhecimento ou subestimar também. Nós não vamos subestimar, dizer não, nenhuma ameaça, nenhum perigo. Não, existe, né? Nós sabemos que o evangelho, ele confronta, ele chega nos lugares, mas há sim essa luta, né? Sabemos, graças a Deus, no final da história, como você bem colocou, eu acho que isso é uma questão muito importante para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Sim, e a gente não pode nunca esquecer, né? Paulo vai dizer lá em Romanos 1, eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. E Deus está fazendo, e eu preciso falar isso, o que está acontecendo no meio do povo muçulmano nunca aconteceu antes na história. Desde o 7º século, quando o islamismo começou lá na região da Arábia, até hoje, nunca tantos muçulmanos reconheceram Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador do que nos dias de hoje. O que está acontecendo no mundo muçulmano hoje, e aí não é só aquele, é no mundo muçulmano inteiro. Uhum. Deus está salvando os povos muçulmanos. Os desafios são gigantescos. Nós temos quase 2 bilhões de muçulmanos. E, infelizmente, a grande maioria da nossa força missionária ainda não está sendo enviada para esses povos. Mas Deus está alcançando. E eu entendo que é tão urgente que essa imigração islâmica está acontecendo por causa disso. Interessante, você fez uma questão, pena que o nosso programa vai terminando aqui, mas quem sabe eu vou ter que trazer você, Marcos, para falar um pouco mais disso e também do momento que você tem vivido nesse momento que está aqui no Brasil. Mas às vezes é aquela ideia também lá que aconteceu em Jerusalém, né? A perseguição veio, e a igreja cresceu muito, aí com o apedrejamento de Estevão, a grande perseguição, aí o Senhor espalhou o discípulo. Aí nessa forma agora, uma certa dificuldade para entrar nesses países, então essas pessoas estão imigrando. Sim. Nós temos tendo contato. A questão é, a igreja está preparada ou está se preparando para esse contato, né? Tirando esse preconceito, né? São terroristas, são uma ameaça para nós. Existe tudo isso, é bem verdade. Mas eu acho que há um certo exagero. Nós temos que nos preparar. E hoje nós temos todas as condições, com os recursos, da gente se preparar melhor. E a igreja tem essa obrigação de conhecer para poder agir, para poder levar o amor de Cristo para essas pessoas. Tá certo. Você está comigo aqui hoje no programa Missão Mundo. E o reverendo Marcos Napoli relatou para nós, desmistificou, quebrando alguns paradigmas, porque é um tema que nós não conhecemos muito. A gente precisa se aprofundar para não cometermos alguns equívocos. Mas algo que foi muito forte é que nós precisamos amar os muçulmanos. Vê-los como um povo não alcançado, alguém que precisa ouvir do Evangelho, da maravilhosa graça de Jesus. Existe sim a ação do inimigo, existem questões que nós nem ficamos sabendo, mas nós devemos tomar cuidado para essas coisas não se tornarem um obstáculo e nós não pregarmos o Evangelho. Bem. Eu queria agradecer, reverendo Marcos Napoli, a sua presença. Eu que agradeço, uma alegria. Foi uma alegria ter você aqui. Um abraço para a família, para as filhas e para o filho, né? Tem o caçulinho ainda, né? Aí no final das contas, lá na Albânia, nasceu o Daniel. Olha só. 4 aninhos agora. Todos no campo missionário, que bênção. Este foi o programa Missão Mundo de hoje. O islamismo na Europa. Ore por isso. Ore pelos nossos missionários que já estão lá no fronte. Mas lembre-se da palavra do início desse programa. Deus chamou Isaías e ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está te chamando também. Não sei se para os povos muçulmanos, para um trabalho ainda talvez onde você mora aí, onde você trabalha, onde você estuda, mas diga sim para o Senhor. Sirva ao Senhor no campo missionário, perto e além mar, se for o propósito de Deus. Você pode rever e assistir o programa Missão Mundo acessando o canal do YouTube da Luz para o Caminho. Então eu quero que você acompanhe aí youtube.com/Luz para o Caminho. Você também pode ouvir o programa Missão Mundo através da rádio SAF e da rádio Pense Bem da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Fica aqui o meu abraço a você que acompanhou o programa Missão Mundo de hoje. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos permitir. Missão Mundo. Apresentação Gilberto Barbosa. Produção Cornélio Martins. Coordenação Jaider Silva.
Direção Arthur Mendes. Realização Luz para o Caminho, lpc.org.br.